28. Noite de Demon Golds capítulo 233. Deus disse, e, fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbeam.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado Doris não ouviu exatamente o que a voz masculina atrás dela disse. Era como se essa voz estivesse falando debaixo d'água, vaga e distorcida. Nenhuma palavra era clara, e até soava um pouco errática. Apenas o tom era vagamente familiar. Mas foi justamente esse traço de familiaridade que evocou os instintos proféticos de Doris. Nesse breve momento, Doris parecia ter retornado à livraria mal iluminada. Diante dela estava o jovem de cabelos escuros com olhos de ônix sentado atrás do balcão banhado em luz amarela opaca. Seu queixo apoiado em uma mão acima dos braços cruzados com um sorriso gentil, e ele disse, bem-vindo. Sim, é exatamente a mesma coisa. O grande abençoado. Não houve uma única indicação ou qualquer flutuação anormal de éter desde um tempo atrás. E, no que diz respeito aos seus sentidos, também não havia ninguém atrás dela no momento. Isso era uma alucinação de quase morte. No entanto, o contato em sua cintura e costas era incrivelmente realista, como se realmente houvesse uma pessoa invisível atrás dela, apoiando-a com força absoluta. Não, espere. Doris finalmente voltou aos seus sentidos. Ela pegou um cetro novamente, ofegando por ar, e recuperou suas forças. Então, sua consciência retornou à realidade. Seus olhos se estreitaram quando ela se lembrou de como sentiu alguém observando-a na floresta enquanto ela esperava a abertura da fissura do reino dos sonhos. Naquela época, ela imaginou que provavelmente fosse algum ser misterioso e poderoso. Mas pelo que parece agora, poderia ser o abençoado de Lady Silver. Ele estava observando de lado todo esse tempo. Ele não só havia lhe dado a solução para a crise com antecedência, como também tinha vindo pessoalmente para ajudar os desesperados e desamparados. Talvez tudo isso fosse um teste. Lady Silver havia testemunhado a piedade que eles tinham em seus corações e estava disposta a abrigá-los novamente. Mas chegando dessa maneira sem deixar vestígios. E aquele misterioso sinal ancião. Quão forte é o abençoado. A mente de Doris estava louca de palpites. Entretanto, em sua visão gradualmente clareando, os dois caminhantes subterrâneos recém-chegados estavam correndo em sua direção, dando-lhe um duro lembrete de que agora não era hora de se distrair. Ela teve que enfrentar o forte ataque do inimigo. Ela estava prestes a pegar seu cetro e retomar a luta, mas o ser atrás dela não a soltou. Em vez disso, ele a puxou de volta e comentou em um tom de desgosto, esses vermes são realmente feios, não podem ser melhorados. Desta vez, Doris ouviu melhor as palavras e conseguiu entender o que foi dito. No entanto, conseguir entender essas palavras só a deixou mais confusa. Ela conseguia entender completamente porque ele achava os vermes feios, mas o que ele queria dizer com eles não podem ser melhorados. Ela até queria perguntar, é possível que eles tenham uma aparência melhor? Eles não eram os criadores, então como poderiam decidir como essas feras dos sonhos deveriam ser? Então, o chefe lhe mostrou a ela o que ele queria dizer com ser feito para parecer melhor. Quem apareceu de repente e veio em seu socorro foi, naturalmente, Lin Ji, que estava observando silenciosamente do lado de fora, como se estivesse assistindo a um filme interessante. Embora a cena do filme estivesse um pouco distorcida e tivesse áudio pouco nítido, como se estivesse envolta em névoa. Inicialmente, ele só queria ver o enredo do sonho e tentar interpretar o que os pensamentos subconscientes de Doris significavam. Sua análise estava correta desde o começo. Tomemos como exemplo o verme gigante, que provavelmente representava o medo interior de Doris. O surgimento daquele clã élfico provavelmente representava seu senso interno de responsabilidade para com sua família. Além disso, aqueles amuletos rabiscados que ela fazia seus parentes desenharem e que inadvertidamente os protegiam eram provavelmente uma representação dos livros que Lin Ji havia vendido a ela antes. Isso significava que seu clã considerava o livro dele como uma esperança de renascimento. Lin Ji se divertiu ao pensar que seu livro era um amuleto estranho no sonho de Doris. Mas quando a mãe e a criança quase foram comidas pelo verme, Lin Ji quase não conseguiu suportar assistir e quase pessoalmente modificou o sonho com seu éter. Felizmente, aquele feitiço rabiscado fez efeito naquele momento.
Mais tarde, Lin Ji sentiu que precisava agir depois de ver Doris se recusando a desistir, embora seu rosto estivesse pálido e ela estivesse tão fraca quanto uma vela ao vento. A consciência de Lin Ji o atormentaria para sempre se o cliente que comprou 30 livros morresse diante de seus olhos. Mesmo que isso fosse apenas um sonho, parecia muito real. Real demais para Lin Ji, o que poderia fazê-lo se sentir desconfortável. Por que ele deveria trazer sofrimento para si mesmo se ele se sentia extremamente desconfortável? Afinal, isso foi só um sonho. Ele poderia muito bem modificá-lo para ela. Seria melhor se fossem gatos. Foi assim que Lin Ji disse. Com esses pensamentos, o éter reconstruiu o sonho. Os dois vermes saltaram, revelando suas partes bucais escancaradas. Na frente de todos que estavam assistindo, seus corpos enormes estouraram e se transformaram em dois gatos pretos. Eles caíram no chão com um plop e ronronaram como gatinhos implorando por leite. Os elfos, que estavam correndo e gritando em grande pânico, de repente se aquietaram e olharam para a cena com a boca aberta. O que está acontecendo? Onde estão as feras dos sonhos? Esses gatos. Impossível. Não pode ser, certo? Tudo o que tinha acontecido parecia além do que pessoas normais poderiam compreender. Duas bestas oníricas de nível destrutivo, do tamanho de colinas, de repente se transformaram em pequenos gatinhos. Alguém conseguiu compreender isso. Lin Ji assentiu satisfeito. Atrás dele estava uma Doris estupefata cuja cabeça reverberava com nada além de miau miau miau. Ela sabia com certeza que isso não era ilusão nem uma mudança de forma. Era tudo real. Vermes gigantes tinham se transformado em gatos. Uma forma de vida inteira tinha sido desconstruída e reorganizada em uma existência totalmente nova em um instante. Este é um poder que somente um criador pode possuir. Era como se fossem brinquedos feitos de barro, sendo moldados novamente para criar um novo porque o original foi considerado muito feio. Doris sentiu um arrepio assustador subindo pela espinha. Isso estava além do que a maioria dos seres transcendentes conseguia fazer. Até mesmo os ranks destrutivo e supremo eram incapazes de fazer tal coisa. Só um Deus poderia fazer isso. Somente um Deus poderia modificar livremente suas próprias criações. Mas isso não foi tudo. Este romance é sublinhado sublinhado por H0STDN0V3 ele. Lin Ji olhou em volta e acrescentou, HMM. O fogo também deve ser extinto. Naquele momento, o incêndio monstruoso que havia envolvido quase toda a floresta desapareceu, deixando para trás uma paisagem de árvores queimadas e caídas, bem como terra chamuscada. Lin Ji deu um tapa na cabeça, sentindo-se realmente ridículo. Esqueça, apenas restaure ao seu estado original. Doris ouviu a voz cheia de impaciência ao seu lado e ficou pasma ao ver tudo retornar à sua aparência original, como se o tempo tivesse voltado no tempo. Até mesmo a fissura do reino subterrâneo dos sonhos parecia nunca ter existido. Tudo parecia um sonho. Noite de Mongols capítulo 234, Pastor das Estrelas. O silêncio reinava na floresta. Todos os elfos tinham expressões surpreendentemente unânimes enquanto estavam perplexos, seus olhos opacos encarando fixamente a cena inacreditável e fantasiosa que se desenrolava diante deles. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Somente essas três profundas questões filosóficas permaneciam em suas mentes, pois tudo que fazia sentido parecia ter desmoronado em um instante. As duas enormes feras de nível destrutivo se transformaram em gatinhos indefesos e estavam rastejando docilmente. O incêndio devastador que devorou a floresta e tudo em seu caminho também desapareceu instantaneamente. O mais bizarro foi a transformação de árvores mortas e terra queimada de volta ao ambiente inicial exuberante e fértil. Era como se alguém tivesse removido uma tela de ruínas sobre a aparência inicial da paisagem. O passado era tudo uma ilusão e o presente era a realidade real. Eles agora estavam duvidando de toda a sua vida élfica, pois sua percepção de tudo parecia ter sido jogada pela janela. No entanto, isso não poderia ser uma ilusão, pois os ferimentos sofridos, bem como o sinal ancestral marcando suas roupas, ainda estavam presentes. Após um breve momento de silêncio, seguiu-se uma comoção caótica. O que? O que aconteceu? É a chegada de Lady Silver. É um milagre. Ah, glória eterna a Íris. Ah, vocês todos ouviram? Ouviram alguma coisa agora? Ouvi o quê? Sim. Sim.
Acho que havia um som difícil de descrever vindo da direção da alta sacerdotisa. Era abafado e pouco claro. Parecia alguém falando ou talvez fosse a sobreposição de muitas vozes. Tenho uma dor de cabeça terrível sempre que tento entender a mensagem, mas simplesmente não consegui resistir a tentar. Essa magnitude de força é enervante. Poderia ser obra de um rank supremo. Não, receio que seja mais do que isso. Conversas dispersas como essas surgiram entre as fileiras dos elfos. Os anciãos alarmados no altar saíram para observar os arredores com espanto, imaginando se estavam sonhando. Com um olhar complicado no rosto, Doris examinou os membros do seu clã que estavam todos ocupados em discussão. Atualmente, ela não conseguia mais detectar a presença de Lin Ji. Ele provavelmente fez o que achou necessário e não estava disposto a se envolver em nenhuma interação adicional, demonstrando o capricho típico desses tipos de seres superiores. Mas, assim como antes, ela ainda podia sentir um olhar sobre ela. Isso a fez saber que o misterioso dono da livraria ainda não havia ido embora. Deus disse: haja luz. E houve luz. Do nada, essas palavras surgiram na mente de Doris. Olhando para a floresta que havia recuperado sua tranquilidade habitual, Doris ouviu a orquestra da natureza, uma eufonia de canto de pássaros, choreios de insetos e farfalhar de folhas. Ela ainda conseguia sentir o calor escaldante persistindo na brisa noturna enquanto lutava para se acalmar. Isso já é um milagre. Ele é realmente o abençoado de Lady Silver. Doris também teve dúvidas quando visitou Lin Ji pela primeira vez na livraria. Naquela época, ela duvidava da legitimidade dele como homem de negócios e estava preocupada que ele a enganasse com produtos falsificados ou de má qualidade. Mas agora, ela até sentia que Lin Ji poderia ser uma entidade similar em status a Lady Silver, que estava escondida na história. Após um momento de hesitação, Doris olhou na direção de onde o olhar vinha, com a intenção de expressar sua gratidão em palavras. No entanto, ela foi interrompida por um ancião que se aproximava. A sensação de estar sendo observado desapareceu neste instante. Desta vez, ela realmente se foi. O que exatamente aconteceu aqui, alta sacerdotisa? Todos os outros elfos ficaram em silêncio quando essa pergunta foi feita. Eles também estavam ansiosos para saber o que tinha acontecido. Doris respirou fundo, reunindo seus pensamentos e compostura. Com o ar de uma alta sacerdotisa, ela proclamou: a grande Lady Silver que controla a neve e o gelo desceu de seu reino de sonho e favoreceu aquele escolhido pelas estrelas. Ela reprimiu quaisquer outros pensamentos que estivessem passando pela sua mente. Independentemente do nível de existência do abençoado, já que ele estava disposto a salvá-los, isso significava que ele estava disposto a ajudar o clã Iris. Essa era a única maneira de seu clã sobreviver. Eles precisavam se agarrar firmemente a ela. Anteriormente, ele nos entregou o selo ancião para resistir ao reino dos sonhos. Assim como as bruxas primordiais construíram o muro alto para isolar o reino dos sonhos, o sinal ancião nos impede de sermos prejudicados por bestas dos sonhos. Os elfos ouviram atentamente, e as palavras de sua alta sacerdotisa fizeram parecer que eles podiam sentir a vontade das bruxas primordiais. Sim, parecia que a história estava se repetindo. No passado, as bruxas primordiais isolavam o reino dos sonhos além do muro alto. Hoje, as bestas dos sonhos estavam sendo expulsas pelo sinal ancião. A partir de agora, ele está aqui ao nosso lado. Uma comoção começou entre os elfos quando isso foi dito. Um ancião perguntou com a voz trêmula: tudo o que aconteceu agora foi o poder do grande abençoado. Doris fez uma pausa. Então, para sua surpresa, ela notou que a flor de íris no topo de seu cetro começou a emitir um brilho fraco enquanto uma segunda flor de íris desabrochava, seguida por uma terceira. As flores balançavam no ritmo do vento, como se Lady Silver estivesse encorajando e aprovando suas palavras. Os elfos assistiram à cena com entusiasmo. Doris fechou os olhos. Com esse presságio preditivo aparecendo, ela exclamou involuntariamente: é ele, que extinguiu o fogo catastrófico e restaurou a luz da vida, protegendo todos os crentes e segurando a chave para todo o conhecimento. Ele, que detém o poder do tempo e do espaço em suas mãos e é capaz de transcender a fronteira entre a vida e a morte. Seu nome é desconhecido e ele não é o abençoado escolhido pelas estrelas. Em vez disso, ele é o pastor que tem cuidado de sucessivas gerações de estrelas.
Enquanto ela recitava, sombras no chão começaram a dançar como se algo estivesse sendo despertado. Gritos élficos de alarme soaram. Priscila. Você não está morta. Os elfos tinham acabado de emergir de dentro da floresta. Pareciam igualmente confusos. Eu também não sei. Lembro-me de perecer em batalha, mas não sei o que aconteceu depois e de repente recuperei a consciência do nada. Isso é maravilhoso. Certamente é obra do grande abençoado. Ele respondeu às preces da alta sacerdotisa e ressuscitou todos vocês. Os olhos de Doris se arregalaram em choque e descrença. Pastor das estrelas. Ela provavelmente era a única que sabia o quanto essa conversa havia elevado o status do dono da livraria. A alta sacerdotisa élfica olhou para os membros de seu clã que retornavam, incapaz de compreender a lógica por trás de tudo aquilo. Ela era astuta o suficiente para perceber que cavar mais fundo a levaria a descobrir coisas que não deveria. Quanto mais ela soubesse, mais perigoso seria. Então, ela abriu um sorriso satisfeito e se juntou à alegria dos membros de seu clã, numa tentativa de revigorar o moral deles. Visitarei a livraria novamente em breve. Tenho certeza de que conseguirei o reconhecimento de Lady Silver desta vez. Por enquanto, teremos que nos reorganizar primeiro. Doris instruiu todos a cumprirem seus deveres devidamente. No entanto, quando ela retornou ao altar para inspecionar a fortaleza do clã élfico, ela parou no meio do caminho. As várias sombras no chão pararam de dançar e gradualmente se acomodaram no que pareciam traços de caracteres escritos à mão. De nada. Traço. Alvorecer. Lin Ji sentou-se ereto na cama e levantou-se para se espreguiçar antes de admirar o sol quente e radiante da janela. Seu humor naquele dia pareceu melhorar. Ele acariciou o queixo com um sorriso e murmurou: um pesadelo se transformou em um sonho agradável. Doris deve estar realmente feliz. Noite de Mongols capítulo 235. Cítricos. Lin Ji acordou cedo, como de costume, e estava de bom humor depois de realizar uma boa ação. Como diz o ditado, o plano de um dia está no início da manhã. Acordar depois de um pesadelo sem dúvida levaria a um humor sombrio que arruinaria o dia inteiro. Constantemente sobrecarregada e preocupada com a sobrevivência de seu clã, Doris sonhava em ficar desamparada quando seu clã enfrentasse uma crise. Tal pesadelo sem dúvida aumentaria sua ansiedade e poderia até levar a um resultado indesejável. Doris era uma cliente VIP em potencial, e ela não deveria ser negligenciada. Portanto, Lin Ji gastou parte de seu éter, do qual não tinha muita utilidade no momento, para transformar o pesadelo em um sonho agradável. Verdade seja dita, chamar isso de sonho agradável pode ter sido uma glorificação excessiva. No entanto, foi uma tragédia que se tornou absurda com um toque de comédia. Pelo menos, não se acumularia nas emoções negativas de Doris. No entanto, isso não era importante. O ponto principal era ajudar os outros. Como um homem apaixonado e gentil que gostava de ajudar os outros, Lin Ji sentiu que tudo valia a pena. Lin Ji lavou-se rapidamente, cantarolando enquanto caminhava até a cozinha. Ele colocou um avental enquanto se preparava para preparar um delicioso café da manhã para Muen e seu novo inquilino. Ele não fazia nenhuma tarefa doméstica desde que acolheu a confiável Muen. No entanto, anos de solteiro levaram Lin Ji a desenvolver habilidades culinárias de alto nível. Depois de colocar 3 porções de ovos pochê e torradas de vegetais na mini mesa de jantar da cozinha, Lin Ji foi até o quarto de Muen e bateu na porta. Hora do café da manhã. Lin Ji leva muito a sério a conscientização de gênero em Muen. No começo, Muen nunca fechava a porta do seu quarto, mas agora ela trancava a porta obedientemente. Além disso, ela informava Lin Ji sempre que ela estava usando o banheiro para evitar qualquer incidente embaraçoso. Foi realmente gratificante para o papai Lin Ji. Clique. A porta se abriu, revelando uma pequena figura que surgiu cautelosamente e que, na verdade, não era Muen, mas uma prima de óculos com uma trança áspera e felpuda. O rosto da jovem estava levemente pálido e parecia um tanto doente. Ela usava um par de chinelos de algodão e uma camisola branca Tengaer. Lin Ji já tinha visto essa roupa em Muen anteriormente. Evidentemente era compartilhada com ela por esta última. Bom dia, Lin Ji a cumprimentou com um sorriso cordial. Dormiu bem? Você se deu bem com Muen? Prima soltou um desconfortável bom. Estava tudo bem. Ela começou a gaguejar. Lady Muen é ótima e muito gentil. Nós nos damos muito, muito bem. Obrigada por me permitir interagir com Lady Muen.
Esta é a maior honra da minha vida. Muito obrigada. Prima começou a soar animada enquanto falava, relembrando a noite passada interagindo e conversando com Lady Muen. Ela subconscientemente segurou o peito porque aqueles sentimentos intensos ainda não tinham diminuído. Naquela noite, ela descobriu que Muen já havia sucedido o reino dos sonhos de Walpurgis, ou em outras palavras, ela seria a sucessora da bruxa primordial e, ao mesmo tempo, ocuparia o papel sagrado de ser a lua. Igual ao próprio Walpurgis. Como uma das anoides de Walpurgis, isso era semelhante a um encontro cristão com Deus para Prima. Ela já estava tonta de felicidade. Ela até foi convidada para o reino dos sonhos de Walpurgis. Essa experiência emocionante elevou as lágrimas enquanto ela se ajoelhava para renovar sua lealdade a Muen. Quando Prima perguntou sobre a identidade de Lin Ji, a resposta de Muen a deixou sem palavras devido ao choque. Ele é meu pai que me concedeu conhecimento, força e uma nova vida. Ela olhou para cima cautelosamente para ver um jovem comum. Era incompreensível que ele fosse uma figura tão importante. O pai da bruxa primordial. Prima possuía um conhecimento extenso do místico e do oculto e entendeu imediatamente que esse não era o significado convencional do que era um pai, mas sim um conceito. Todos sabiam que as bruxas primordiais nasceram do caos. Prima não conseguiu evitar corar enquanto sentia falta de ar. Era difícil imaginar que ela poderia estar na presença de um ser tão superior e ela estava empolgada. O rosto de Lin Jie estava impassível enquanto ele observava a jovem que parecia estar apaixonada por alguém. Por que essa conversa parece tão estranha? E essa criança não é um pouco educada demais, usando honoríficos até mesmo para alguém da mesma idade? Mãe é muito gentil. Como ela é gentil. O que exatamente aconteceu entre vocês dois ontem à noite? Junto com essa frase posterior, isso não é uma confissão completa de amor? Que moça, Muen realmente cresceu. Lin Ji sentiu como se pudesse sentir o cheiro de citrus. Citrus é uma referência ao mangá, anime GL com esse título, encontre o original em Ostei Novel. O amor por Yuri estava no ar. De nada, de nada. O que mais Lin Ji poderia responder? Ele não era um patriarca feudal. Com um olhar amoroso e afável de um ancião, ele levantou a mão e deu um tapinha na testa de Prima. Enquanto vocês dois estiverem felizes, logo seremos uma família. Prima sentiu o olhar amoroso de um velho pai, e seu coração transbordou de reverência. Isso mesmo. Teoricamente falando, ser família de Lady Muen equivale a ser parente do chefe Lin. Uma família de fato. Não foi nenhuma surpresa que o anel contratual de Walpurgis esteja nas mãos do chefe Lin. Acontece que eles são uma família. Prima assentiu obedientemente. Lin Jie retirou a mão e examinou a sala em busca de sinais daquele seu assistente pouco comunicativo, inexpressivo e ilegível. Então perguntou, onde está Muen? Prima respondeu imediatamente. Lady Muen foi ao café de livros ao lado para se preparar para a abertura. O café está fechado há alguns dias, e ela queria arrumar o lugar para que ele possa ser aberto e ganhar dinheiro para seu chefe. Lin Jie ficou surpreso e profundamente comovido. Que amorzinho! Ele então instruiu Prima a levar o café da manhã da cozinha para Muen, que estava ao lado. Lin Ji pretendia fazer isso ele mesmo inicialmente. No entanto, como a situação era assim, era uma boa oportunidade para Prima e Muen cultivarem seu relacionamento. Depois de terminar o café da manhã, Lin Ji desceu para ver como estava o gato. Miau. Miau. O Itei adormecido entrou em frenesi quando foi pego. Lin Ji acariciou o gato enquanto o trazia para seus braços. O Itei lentamente se acalmou e ficou tão quieto quanto um rato de igreja, sujeitando-se aos afagos de Lin Ji e até mesmo roçado-se nele. Ele abriu a porta da livraria, respirando fundo o ar fresco do lado de fora antes de retornar ao balcão para começar as operações do dia. Tendo entregue a comida, Prima pediu uma caneta e um caderno de Lin Ji e sentou-se ao lado dele para ler o Compendium of Materia Medica. Ela periodicamente assentia como se estivesse profundamente absorta em seus estudos. Mas depois de um tempo, suas sobrancelhas franziram enquanto ela parecia estar em profundo pensamento. Então ela olhava para Lin Jie de vez em quando como se quisesse dizer algo. Percebendo o olhar dela, Lin Jie abriu um sorriso. Tem algo que você não entende? Os olhos de Prima se iluminaram e ela sentiu. Endireitando sua postura, ela levantou suas dúvidas seriamente. Sim. No livro, diz que os dragões também são usados por suas propriedades medicinais. Mas os dragões já deixaram de existir há muito tempo.
Noite de Mongols capítulo 236. Estudo medicinal dragões. O sorriso de Lin Jie endureceu. Que diabos? Dragões por suas propriedades medicinais? Li Shizhen tinha uma filosofia tão pouco ortodoxa. Será que eu passei a ela o livro de regras de Dungeons and Dragons por acidente em vez do compêndio de matéria médica? Ou será que essa moça está tentando pregar uma peça em mim? Não, espere. Lin Jie observou enquanto Prima piscava inocentemente várias vezes. Ele se maravilhou com a beleza daqueles olhos puros e imaculados ansiando por conhecimento. A sede por conhecimento não enganava, então ela certamente não estava brincando com ele. Considerando as diferenças culturais, ela deve ter interpretado mal alguma coisa. Mantendo seu sorriso ligeiramente rígido, Lin Jie começou a se lembrar de conteúdo relevante do compêndio de matéria médica, que ele havia lido muitos anos atrás. A memória de Lin Jie sobre o Compendium of Matéria Médica ficou nebulosa ao longo dos anos, pois ele usava para algumas leituras leves em seus dias de ensino médio. Felizmente, ele ainda retinha parte do conteúdo em sua mente. O canto do lábio dele se contraiu quando ele percebeu que realmente havia dragão como uma categoria de medicina. Então foi isso. A filosofia de Li Shizhen era de fato pouco ortodoxa. O compêndio de matéria médica era um livro muito bem organizado. Por exemplo, havia categorias dos 5 elementos, como água, fogo, terra, etc. E, claro, o mais importante, havia uma seção para ervas. Havia também uma categoria para plantas, que era dividida em subcategorias como grãos, folhas e frutas, enquanto a categoria sobre animais se ramificava em categorias mais finas, como insetos, escamas e outros. E esse dragão se enquadra na categoria de escamas. No entanto, não era nenhum dragão europeu mítico nem o Acheusaurus, claro, ninguém saberia o processo de pensamento de Li Shizhen. Em vez disso, referia-se a fósseis de mamíferos como elefantes, rinocerontes, cavalos, etc. Lin Jie estava um pouco abatido. Ele realmente tinha dado um alarme falso a si mesmo. Tendo passado tanto tempo neste outro mundo, a primeira imagem que lhe veio à mente foi um dragão alado. Na verdade, foi apenas uma interpretação errônea. Lin Jie descobriu o cerne do problema, mas a questão ainda permanecia. Como ele iria explicar para o garoto? O Acheusaurus provavelmente era uma hipótese dos povos antigos com base em sua compreensão dos vertebrados. Claro, Lin Jie poderia dar palestras e fazer referência a livros após livros de literatura, bem como pesquisar exemplos por horas para finalmente concluir que o dragão, neste caso, se referia aos fósseis de mamíferos. Mas para os mortais deste mundo, os dragões eram tetrápodes com chifres na cabeça, asas nas costas e uma cauda atrás deles. Era uma área de pesquisa inexplorada, o que tornava difícil para Lin Jie explicar sua teoria. Senhor Lin. Prima esperou pacientemente por uma resposta enquanto notava o jovem em estado de recolhimento. É como se o termo dragão lembrasse de algo, pensou Prima. Dragões antigos datam da época das bruxas primordiais, durante aquela era de caos. O Senhor Lin deve ter passado por muita coisa. Tendo estado preocupado com pensamentos profundos, Lin Jie eventualmente retornou à realidade em choque. Ele olhou para Prima timidamente e limpou a garganta. Sinto muito, me lembrei de algumas coisas do passado. No fundo, Lin Jie estava determinado a inventar uma explicação para blefar. Afinal, como o grande professor Lin, vendedor de canja de galinha, poderia ser intimidado por uma mera criança. Isso certamente mancharia sua reputação. De repente, as sobrancelhas de Lin Jie se ergueram e ele piscou algumas vezes. Espere um minuto. Embora ele não conseguisse explicar essa teoria, ele de fato tinha em sua posse um fóssil de dragão. O fóssil do coração de dragão de Sherry ainda estava bem guardado em seu porão. Este romance é sublinhado por H0STDN0V3 ele. Depois que Lin Jie absorveu o poder especial interior, o coração encolheu e se transformou em uma rocha. Por que não tirar o melhor proveito de um mal-entendido ruim? Já que ele já virou uma pedra, vamos apenas moê-lo em pó e decoctá-lo. No máximo, ele só causaria dor de estômago se consumido e não teria muitas outras implicações sérias. Além disso, Prima era bem versada em pesquisas médicas e definitivamente tinha mais conhecimento do que ele, então ela provavelmente não agiria de forma imprudente. E se não tivesse feito, Lin Jie poderia convenientemente alegar que o espécime não havia sido preservado adequadamente.
Lin Jie limpou a garganta e explicou. De fato, os dragões reais deixaram de existir, mas seus fósseis ainda existem até hoje. Essa é a porção que pode ser utilizada por suas propriedades medicinais. Prima percebeu algo em seu tom e decidiu investigar o que estava acontecendo enquanto o encarava com entusiasmo e intensidade. De fato, Lin Jie deu um sorriso calmo e disse despreocupadamente: na verdade, tenho em posse um raro fóssil de coração de dragão. Se você estiver interessado em estudá-lo, eu ficaria feliz em dá-lo a você. Acontece que ele não tem outra utilidade além de acumular poeira no porão. Muito obrigada. Eu nem sei como retribuir. Se eu for capaz de fazer alguma descoberta importante, eu definitivamente entregaria o elixir para você se você precisar. Prima corou, transbordando de alegria. Lin Jie percebeu que a garota, normalmente tímida e reservada, ficava excepcionalmente animada quando havia pesquisa médica envolvida. Ela vai ser uma cientista louca quando crescer. Então terei que incomodá-lo. Lin Jie riu. Prima voltou a ser tímida e reservada como uma mimosa enquanto abaixava a cabeça e murmurava: não é problema. Certo, problema resolvido. De volta ao livro. Foque na recuperação e deixe a investigação do incidente da sua irmã comigo, Lin Jie disse cordialmente. Prima ficou momentaneamente atordoada antes que uma pontada de gratidão a inundasse e ela enterrasse seu rosto avermelhado no livro. Ela inalou profundamente o cheiro único do livro enquanto se acalmava antes de retomar seu estudo. Depois de um tempo, Prima levantou a mão corajosamente. Sim, estudante Prima. Vá em frente. Lin Jie reagiu naturalmente. Prima deixou escapar a pergunta que estava em sua mente desde que começou a ler o livro. Usar coisas como crânios humanos, placentas e cinzas para elixires levaria a alguma implicação? Ela estava evidentemente hesitante, pois era um assunto extremamente delicado. Era como se ela estivesse questionando a ética moral de Lin Jie. Mas o chefe Lin era muito afável. E, além de tudo, ele tinha a máxima confiança do sucessor de Elprugis, Muen, e, portanto, Prima decidiu que confiaria nele também. Ao confiar de todo o coração, era preciso estar aberto e não esconder nada. Existiu mesmo tal coisa? Lin Jie vasculhou a memória, tentando recordar o que essas partes do compêndio de matéria médica continham. Crânio, células humanas, ou conhecida como placenta humana, e solo acima de uma cremação, cinzas. Eles foram registrados como remédios, e até mesmo os sabores e as doenças que eles poderiam ajudar a curar foram documentados. Por exemplo, o crânio repõe a vitalidade, e é baseado na lógica médica chinesa de que supostamente se nutre uma parte do corpo consumindo a parte correspondente de um animal. Lin Jie sempre defendeu a integridade acadêmica de não tagarelar sobre qualquer tópico em que não tivesse experiência e, portanto, disse seriamente: digamos que eles foram usados para elixires e realmente possuíam as propriedades medicinais alegadas. Não haveria nada de errado nisso se fossem adquiridos moralmente. No entanto, se esses itens não têm nenhuma propriedade tangível e são usados apenas para satisfazer causas imorais, como curiosidade e desejo de caçar, então devemos insistir em nos abster desses ingredientes. Está claro? O mais importante é que você tenha consciência limpa. Você é capaz de fazer uma contribuição positiva para o mundo e criar elixires mais eficazes para criar seu próprio valor. O chefe Lin voltou à sua pregação habitual e mudou de assunto com o coração pesado. Você tem que entender que o valor de tudo está sempre mudando. Uma erva comum pode se transformar em um tesouro inestimável em suas mãos. E a diferença está em todo o esforço que você fez até agora. Prima sentiu enquanto a confusão que sentia começou a desaparecer. Ela finalmente entendeu. Um misticismo em constante mudança concedeu imenso poder a seres superiores, e sua carne, sangue e ossos, no fluxo em constante mudança, se tornariam de maior valor. Essa foi a contribuição que os seres superiores deram às massas. E eles, os boticários, foram os que abstraíram esse poder. Noite de Mongols capítulo 237, entrega de comida para gatos. Prima sentiu que tinha entendido completamente. Suas preocupações eram injustificadas. Na verdade, ela sempre foi muito emotiva. A verdadeira pesquisa médica exigia foco absoluto e uma mente racional. Ela deveria ter dedicado seu tempo a estudar as propriedades e efeitos dos ingredientes e como usá-los para criar doses mais eficazes de elixires em vez do que estava fazendo agora. Ela se sentia deslocada,
como uma turista perdida e sem noção, debatendo sobre as origens históricas de um local de atração. Essas matérias-primas podem parecer assustadoras, e o processo de adquiri-las provavelmente era estranho e macabro. Mas, no fim das contas, eram apenas materiais medicinais. Esses materiais podem até ter sido doados por seres nobres com a intenção altruísta de tornar o mundo um lugar melhor. No entanto, ela teve a audácia de se preocupar com essas ervas medicinais sendo imorais. Agora, isso era um verdadeiro desrespeito. Foi um desrespeito total aos colaboradores, pesquisadores e beneficiários. Isso foi um grande desrespeito ao estudo da medicina. Prima ainda era muito tacanha e carecia de visão. A pesquisa médica exigia um coração piedoso, puro e idealista, e ela ainda tinha muito a trabalhar, tanto técnica quanto mentalmente. Prima imediatamente percebeu as boas intenções do jovem à sua frente. O tempo todo, ela estava se entregando ao seu próprio mundo, isolando-se naquela pequena sala conduzindo pesquisas e se abstendo de interagir com qualquer um. Ela mantinha um perfil tão baixo que quase ninguém em seu clã a conhecia. Essa foi a razão pela qual ela alcançou enorme sucesso no campo da medicina, e até mesmo sua irmã, Margaret, ficou maravilhada com seu talento inato. Margaret insistiu que se Prima estivesse disposta a ser oficialmente avaliada pela União da Verdade, ela definitivamente superaria todos os outros jovens gênios autoproclamados. No entanto, ao mesmo tempo, ela não tinha experiência para lidar com problemas, era facilmente influenciada por suas emoções e propensa a imaginar coisas. Todas essas eram áreas de melhoria para ela. Ela precisava trazer a calma e a compostura de Prima quando se tratasse de conduzir pesquisas médicas em outros aspectos de sua vida. Ela simplesmente tinha que fazer isso. Os olhos de Prima brilharam enquanto ela sentia pesadamente, como um pintinho bicando arroz. Obrigado pela sua orientação. Acredito que ainda tenho muitas inadequações em um longo caminho a percorrer na estrada da pesquisa médica. Ufa! Lin Jie deu um suspiro de alívio quando finalmente conseguiu blefar e passar por isso. Ele realmente havia calculado mal dessa vez. Se ele soubesse que isso aconteceria, ele teria escolhido um livro acadêmico convencional de medicina. Embora o Compendium of Materia Médica fosse um clássico, ele tinha suas próprias deficiências. Era uma leitura perfeitamente boa, mas tinha a chance de causar uma confusão enorme neste outro mundo. Mas, pelo menos, sob sua orientação positiva, era impensável que a jovem fosse desencaminhada. Não hesite em me perguntar se tiver outras dúvidas, Lin Jie lembrou novamente, numa tentativa de se tranquilizar. Prima assentiu enquanto observava a cena edificante de Lin Jie brincando com o gato. Ao ver o chefe Lin esfregando a cabeça do gato, ela não conseguiu evitar dar um sorriso típico que as adolescentes têm quando notam algo adorável. Mas um momento depois, seu sorriso desapareceu e seu rosto ficou terrivelmente pálido quando ela se lembrou de que foi o mesmo gato que despedaçou a perseguidora elfa negra antes de devorá-la inteira. Se fosse aquela coisa assustadora substituindo o gato branco gordinho aqui, essa cena não seria mais emocionante e horripilante. Falando nisso, parece que esqueci de comprar comida para gatos. O IT não estaria morrendo de fome se não tivesse nada para comer? O que eu deveria fazer? Se ao menos houvesse um serviço de entrega de comida para gatos, suspiro. Lin Jie murmurou com uma carranca. Enquanto ele acariciava a barriga saliente de Oiteli, um leve som de rosnado foi ouvido. Na verdade, ele se sentia realmente desamparado. Norzin ainda não tinha serviço de entrega, e levou muito tempo para Lin Jie se acostumar com isso quando chegou pela primeira vez. Também não havia compras online ou outros serviços semelhantes. Agora, quando ele queria comprar comida para gatos, era bem trabalhoso, pois ele tinha que procurar em pet shops próximas antes de ir pessoalmente buscá-la. Em momentos como esse, ele ansiava por sua plataforma de comércio eletrônico favorita. No entanto, considerando a quantidade de gordura presente na barriga mole e flácida de Whitney, esse gato gordo deve conseguir aguentar mais um pouco. Comida normal também deve servir. Lin Jie refletiu enquanto observava o gato branco e gordinho rolando no balcão. Prima estremeceu e voltou a se concentrar em seu livro, fingindo estar focada e fingindo que não tinha ouvido as palavras do chefe Lin. Comida de gato. Para essa criatura de horror não identificada, comida de gato poderia muito bem ser seres transcendentais de nível pandemônio. Portanto, pelo que o Sr. Lin disse,
Ele provavelmente quis dizer que um ser transcendente estaria visitando a livraria. Prima se perguntou, não me diga que há outros assassinos vindo. Aquele tio dela, Jerome, era definitivamente incapaz de agredir e sequestrar Margaret sozinho. Sua reputação e conexões dentro do clã não eram comparáveis às da irmã dela. Provavelmente havia um grupo de pessoas apoiando-o. Jerome certamente tomaria outras medidas quando percebesse que o Elfo Negro havia se desconectado. Já que o Dark Elf Stalker de nível Pandemonium falhou, ele definitivamente enviaria alguém muito mais poderoso posteriormente. Essas pessoas provavelmente seriam capazes de contratar os serviços de um rank destrutivo. Mas Prima lançou um olhar furtivo para Lin Ji. Enviar qualquer número deles aqui seria inútil. Com o Sr. Lin por perto, até mesmo os de nível destrutivo certamente seriam alvos. Somos uma novela hospedada. Encontre-nos no Google. No fundo, essa jovem já havia colocado Lin Ji no pedestal mais alto, acima do nível supremo. No entanto, a próxima pessoa que passou pela entrada da livraria não era o assassino diabólico que ela esperava. Em vez disso, era um velho cavalheiro cortês e marcante. Sim, Prima estava usando a palavra marcante para descrever esse velho elegante, vestido de smoking. Ele tinha cabelos loiros bem penteados e um par de olhos azuis profundos. Com aquele olhar encantador dele, seu carisma poderia até mesmo se igualar ao de um jovem rapaz nas festas das jovens senhoras ricas. Ao mesmo tempo, ele exibia a compostura calma e serena de um acadêmico e tinha um ar de prestígio. A combinação de duas características aparentemente contraditórias criou um manto de mistério ao seu redor. Não era difícil imaginar, ele provavelmente era um conquistador quando mais jovem. No entanto, ao entrar na livraria, ele parecia perturbado e cauteloso em todos os seus movimentos, enquanto se esforçava para manter a calma. Era como se um homem tímido finalmente reunisse coragem para entrar na casa mal assombrada, forçando-se a entrar apesar de estar tomado pelo terror. A ironia refletida nele era cômica. Prima ficou surpresa quando percebeu que reconhecia o velho. Ele era uma das poucas figuras que Margaret insistiu que ela se lembrasse, pois ele poderia muito bem se tornar seu superior imediato no futuro. Andreu, vice-presidente da Trutunion. Prima olhou para Andreu e depois para Wither enquanto seu rosto empalidecia em um instante. Poderia ser a entrega de comida para gatos. Lin Ji abriu um largo sorriso enquanto olhava para cima. Bem-vindo. Prima aparentemente conseguia sentir a malícia embutida naquele sorriso. Andreu foi direto para o balcão no momento em que entrou. Após respirar fundo, ele começou a falar. Você deveria saber minha intenção aqui. Sinto muito pelo que aconteceu antes. Aguentar. Lin Ji manteve seu sorriso. Seus olhos tinham uma pitada de confusão. Por favor, me perdoe pela minha ignorância. Parece que não nos conhecemos. Você é? André. Noite de Mongols capítulo 238. Apresentando um relógio. Andreu finalmente decidiu visitar o misterioso, porém poderoso, dono da livraria depois de se preparar psicologicamente. No fundo, ele sabia que essa era uma visita que ele tinha que fazer. Mas tendo adotado uma atitude hostil em relação à livraria e arquitetado alguns planos mal intencionados contra ela, Andreu definitivamente estaria mentindo se dissesse que não estava preocupado. Ele suava frio sempre que se lembrava de suas ações passadas. Dada a força que o dono da livraria chamado Lin Ji havia revelado, tirar a vida de Andreu provavelmente foi moleza para ele. Embora agora entendesse que a impetuosidade de suas ações passadas tinha sido, na verdade, resultado da manipulação e do feitiço de Jerome, Andreu tinha a impressão de que essa era a razão pela qual Lin Ji nunca tinha levado a sério seus constantes atos de animosidade. Nunca foi sua verdadeira intenção, pois sua mente tinha sido submetida à influência externa. No entanto, Andreu nunca havia falado com o dono da livraria antes, e essas eram todas suas conjecturas. E se Lin Ji tivesse apenas deixado um peixe pequeno como ele escapar impune por enquanto e tivesse a intenção de se vingar dele mais tarde, ele não estaria buscando a própria morte se abordasse o dono da livraria por conta própria agora. Mas Andreu não tinha outras opções. Não importa o quão em conflito e relutante ele estivesse, ele não tinha mais nenhum poder tangível. Cada uma de suas ordens teria que ser auditada antes que pudessem ser aprovadas, o que era totalmente restritivo para ele. Enquanto Jerome estivesse por perto,
Ele poderia influenciar os resultados da investigação enfeitiçando o comitê com seu elixir de influência mental e frustrando os planos de Andreu com facilidade. Andreu suspeitava que Diamante, o outro vice-presidente da Truth Union, também estava sob influência de Jerome. Afinal, Jerome parecia ser realmente ambicioso. Aqueles que o apoiavam nas sombras devem ter lhe dado tanta confiança que ele até mesmo abrigou a ilusão de tentar controlar a União da Verdade. E tudo isso tinha que acontecer quando a presidente Maria estava ausente. Simplificando, Andreu queria mudar a situação. Agora, a única maneira era buscar a ajuda do poderoso dono da livraria. Para seu horror, o dono da livraria, que ele via como sua última esperança, nem o reconheceu. Andreu ficou em silêncio. Terminei, foi o primeiro pensamento que lhe passou pela cabeça. Então, algo clicou e seus pensamentos ficaram selvagens. Ele tem a reputação de ser onipotente, mas ele alega não me reconhecer. Ele poderia dizer que esqueceu quem eu era antes de eu chegar, mas agora que estou bem na frente dele, ele está definitivamente mentindo na minha cara. Portanto, só há uma possibilidade. Ele fingir ignorância de propósito. E sua razão para fazer isso só poderia ser: ele não pretende aceitar minhas desculpas. O coração de Andreu afundou. Eu avaliei mal a situação. Ele ficou realmente ofendido e queria usar essa oportunidade para me ver lutando na mão como uma forma de vingança. Ele não conseguiu evitar um sorriso amargo enquanto seus pensamentos caíam em desespero. O senso de humor perverso condizente com o de um ser superior de fato. Mas... não. Um pensamento surgiu na cabeça de Andreu. Ele apenas disse bem-vindo. Isso significa que ele não está me rejeitando? Isso é um sinal de que ele está me tratando como um cliente. De outro ponto de vista, talvez ele tenha recusado meu pedido de desculpas porque não achava que eu não tinha que me desculpar. Afinal, foi tudo um esquema perverso de Jerome e não culpa minha. Ele estava falando comigo puramente como um cliente de primeira viagem. Esta deve ser uma chance de começar do zero. E agora mesmo. Ele ainda está observando. Ele deve estar testando minha sinceridade. Ah, felizmente eu fiz minha pesquisa antes de vir. Um lampejo de esperança ressurgiu para Andreu enquanto seu ânimo se elevou em um instante. Então, ele de repente olhou para cima em choque. Espere um minuto. Ele consegue dizer o que se passa na minha cabeça agora. Não estou fazendo papel de bobo. Andreu parecia constipado enquanto tentava conter suas expressões que mudavam rapidamente. Ao observar a expressão confusa de Lin Ji, ele pôde gradualmente dizer que seus pensamentos internos estavam completamente expostos a Lin Ji. Todos os seus pensamentos e esquemas eram patéticos, e pior ainda era a sua própria força. Andreu ficou cheio de remorso ao perceber o quão tolo ele havia sido antes. Lin Ji tinha uma expressão um pouco confusa no rosto enquanto observava o cliente silencioso à sua frente. Por que esse cliente é tão estranho? Ele não parecia estar ali para fazer uma compra, e a primeira coisa que fez foi se desculpar ridiculamente. Logo depois, suas emoções pareciam enlouquecer enquanto ele demonstrava uma gama completa de emoções, desde luto em desespero até estar tão feliz quanto uma cotovia. Este romance é sublinhado por Ostenovel. Claramente, ele estava se achando, e com base no julgamento experiente de Lin Ji, ele provavelmente era um velho Casanova. Mas por que ele estava agindo como se estivesse sofrendo de um colapso depois de ser abandonado? Na verdade, Lin Ji sentiu como se esse sujeito estivesse olhando para ele como se ele fosse o mestre da disciplina na escola e ele tivesse sido pego em flagrante usando o celular na aula. E aconteceu que ele estava navegando em um site específico que começava com P e estava sendo envergonhado publicamente na hora. Embora fosse uma analogia um tanto estranha, Lin Ji realmente sentiu o sutil sentimento de vergonha e ressentimento nele. Senhor? Lin Ji limpou a garganta enquanto decidia primeiro acabar com a situação embaraçosa e perguntou educadamente: posso saber a que você estava se referindo? Não vou aceitar suas desculpas se eu não estiver envolvido. Andreu já tinha se acalmado naquele momento. Ao ouvir as palavras de Lin Ji, seus olhos brilharam por um momento antes de ele assumir uma expressão solene. Essa pergunta deve ser um teste. O dono da livraria realmente podia ler sua mente e deve ter percebido sua sinceridade. Portanto, ele estava lhe oferecendo a oportunidade de se desculpar e se redimir. Se ele conseguisse obter perdão com sucesso, ele naturalmente estaria nas boas graças do dono da livraria.
A condição dessa pergunta era que o que quer que ele estivesse pedindo desculpas tivesse algo a ver com o dono da livraria. E a única vez que houve algo assim foi durante a trama maligna de Jerome, onde Andreu teve contato direto com o dono da livraria com más intenções. Ele instruiu aqueles estudiosos buscadores da verdade a fazer uma visita e bagunçar a livraria. Com ampla cautela, Andreu pisou levemente. Você ainda se lembra de Odi da gangue? Lin Jie fez uma pausa enquanto se lembrava. Aqueles pirralhos que invadiram minha loja no meio da noite. Por quê? Você é o pai deles? Você veio aqui especificamente para se desculpar em nome deles? Lin Jie quase tinha se esquecido daquele bando, mas vir aqui para se desculpar por aquele incidente fazia sentido agora. É assim. Andreu soltou um suspiro de alívio ao saber que havia passado na primeira rodada do teste. Ele continuou, eu sou o vice-presidente da Truth Union. Teoricamente falando, eu sou o superior deles e o é sobrinho da presidente Maria. Portanto, não é totalmente errado dizer que eles são meus filhos. Lin Jie assentiu, indicando que havia entendido. Enquanto Lin Jie assentia, Andreu ficou tocado que lágrimas quase rolaram. Ele respirou fundo antes de apresentar uma pequena e requintada caixa de prata esmaltada. Este é um presente que preparei para você, espero que você possa perdoar. Ele abriu cuidadosamente a tampa da caixa prateada e gentilmente revelou que parecia ser um intrincado relógio de mesa mecânico. Noite de Mongols capítulo 239. Verme da roda de relógio. Lin Jie não conseguiu evitar estremecer quando a pitoresca peça mecânica em forma de relógio foi revelada. Ele dirigiu seu olhar para o inquieto Andreu antes de olhar novamente para o relógio. De todos os presentes possíveis, você escolheu um relógio. Você está aqui para se desculpar ou antagonizar? Lin Jie menosprezou profundamente. Mas é claro que ele guardou isso para si. Afinal, era evidente que Andreu era de Azir e falava inglês como língua nativa. No contexto inglês, Gifting Clock não era um homófono para Tendingo nesse funeral. Na verdade, Lin Jie geralmente conversava em inglês Azir também e só usava mandarim quando conversava com Jizishu. Os livros que ele distribuiu eram todos bilíngues, tanto em mandarim quanto em inglês. Além disso, com o status de Andreu, não havia razão para ele demonstrar tanta humildade antes de pregar uma peça como essa. Provavelmente isso é só um erro. Espere um momento. Andreu é o vice-presidente do Truth Union. Ele deve ser um indivíduo culto com amplo conhecimento para conseguir uma posição de vice-presidente em uma organização acadêmica como a Truth Union. Ele não deveria entender as complexidades de ambas as línguas. Lin Jie tinha suas suspeitas, mas não parecia ser o caso pela aparência de Andreu. O chefe Lin, que estava pensando um pouco, decidiu desviar o olhar novamente para o presente. A caixa de prata tinha 10 centímetros de largura e 20 centímetros de altura. A camada externa cloisonné turquesa dava à caixa esmaltada um toque requintado. Ainda mais notável era o conteúdo interno. Engrenagens prateadas intrincadas interligadas no exterior e as camadas compactas de estrutura mecânica eram uma visão para se ver. Localizado no topo, havia um mostrador de rubi brilhante incrustado em uma moldura de prata pura, com os ponteiros das horas e minutos se movendo separadamente. Os padrões de entalhe ocos no mostrador eram uma prova do artesanato excepcional, pois os detalhes eram tão elaborados quanto uma escultura antiga de barco em pedra de pêssego chinesa. A distribuição escalonada dos ornamentos dentro do espaço estreito e fechado foi espaçada com perfeição. O acabamento poderia até ser considerado divino. Junto com as várias pedras preciosas incrustadas e sua estrutura principal de prata esterlina, qualquer um poderia dizer que este era um tesouro inestimável. No entanto, havia também um acessório peculiar, semelhantes a uma roda de hamster, localizado na parte inferior do relógio em miniatura. E naquele componente da roda havia uma lagarta. Lin Jie se recostou em sinal de recuo. Dentro da roda havia de fato uma lagarta preta com estranhos padrões brancos na parte inferior do corpo. Este inseto avançava constantemente, muito lentamente, e seu movimento provocava a rotação da roda. E enquanto a roda girava, as engrenagens interligadas ganhavam vida, fazendo o relógio funcionar. Em outras palavras, a roda de hamster em miniatura era o motor de todo o relógio. Lin Jie ficou absolutamente atordoado. Que diabos? Vocês, pessoas com bolsos fundos, realmente têm algumas perversões requintadas.
Ter gatos e hamsters correndo sobre rodas não é mais satisfatório. Então vocês se voltam para lagartas. Até mesmo explorando o trabalho do verme enquanto brinca com ele. Seus vampíricos e capitalistas. Nem poupando o trabalho de um pequeno inseto. Mas eu tenho que dizer. Do ponto de vista de um colecionador, a introdução desta roda sem fim faz o valor deste relógio em miniatura disparar. Ele passou de uma decoração cara típica para uma peça única de imaginação e artesanato exibicionalmente artísticos. Na opinião de Lin Ji, essa adição deve ter pelo menos dobrado o valor do presente. Pelo que parece. Provavelmente é uma peça personalizada, provavelmente de um departamento mecânico especializado na Trutonion. Deve ter custado uma fortuna. Andrew realmente veio aqui com a intenção de se desculpar. Mas o presente que você escolheu. Não importa. Julgando apenas pela sua sinceridade, vou entender como um mero mal-entendido. Lin Ji olhou Andrew nos olhos e disse, este presente não é tão ruim. Eu aceitarei. Seu tom ainda era um pouco relutante. Afinal, ser chinês significava que ele ainda estava atento a tais mensagens implícitas. Em uma circunstância diferente, Lin Ji poderia muito bem ter surtado. Mas a combinação do artesanato impecável e do conceito único da roda sem fim foi o suficiente para despertar o interesse de Lin Ji. Além disso, Andrew era bastante sincero, então Lin Ji estava disposta a aceitar. Ufa! Isso é ótimo. Obrigado por sua magnanimidade e clemência. E o resto serão eternamente gratos a você. Pesquisa original em Oste.novel. Andrew soltou um grande suspiro de alívio quando seu coração acelerado finalmente teve uma chance de descansar. Conforme sua apreensão diminuiu, ele percebeu que suas costas estavam cobertas de suor frio. Seu coração quase parou quando ele viu o rosto de Lin Ji escurecer. Se o dono da livraria não tivesse ficado satisfeito com o presente, Andrew nunca sairia vivo por aquelas portas. Mais importante, Andrew não tinha ideia do que havia dado errado e estava completamente confuso. Ele passou um tempo considerável estudando todos os relatórios de inteligência sobre a livraria e seu dono. Ele estava convencido de que Lin Ji tinha um gosto particular por qualquer coisa única ou relacionada ao período esquecido da história. Por exemplo, a Gárgula de Pedra, que foi a obra-prima de Yuji, e a Espada Demoníaca, que era um artefato antigo que existe há milhares de anos. Portanto, após muita deliberação, Andrew decidiu cuidadosamente que o verme-relógio era o presente mais adequado. Claro que o destaque não foi o relógio. Seu núcleo real era a criatura parecida com uma lagarta que alimentava o relógio. A estrutura mecânica, e tudo mais, foram de fato empregados para facilitar o controle do verme e maximizar sua potência. O poder de manipular o tempo. O Clockworm era uma criatura transcendente quadridimensional. Ontologicamente, defini-lo como um worm não era preciso e era apenas um termo conveniente. Sua aparência atual, semelhante à de uma lagarta, era apenas uma projeção de sua imagem no espaço tridimensional. O mecanismo circundante que o controlava foi passado de geração em geração no clã da família de Andrew, sendo fruto de pesquisas incansáveis ao longo de muitas décadas. Na verdade, era a arma secreta de seu clã, e Andrew, como atual chefe do clã, era apenas um guardião. Mas em uma situação crucial em que seu destino estava em jogo, Andrew naturalmente teve que priorizar um interesse maior. Além disso, Andrew entendeu que, após seu pedido de ajuda, seu destino estaria completamente interligado ao da livraria, e o mesmo poderia ser dito sobre seu clã familiar. Então, por que não ir com tudo desde o começo? Dessa forma, ele ainda poderia expressar sua sinceridade e boa vontade. Entretanto, a reação inicial de Lin Ji foi um olhar inesperado de desdém. Felizmente, ele acabou aceitando o presente, ainda que com relutância. Andrew soltou um suspiro exausto. Ele ficou completamente confuso sobre o porquê de alguém ficar descontente com um presente tão inestimável. Enquanto ele se sentava para planejar seu próximo passo, um pensamento horrível surgiu em sua mente. Será que o dono da livraria já domina a arte da manipulação do tempo? Então, ao ver aquele pequeno verme, ele sentiu que era um presente insignificante, o que o desagradou. Noite de Mongols capítulo 240. Chame um pouco a mente de Andrew ficou aterrorizada com seu último palpite. Mas quanto mais ele pensava sobre isso, mais sentido fazia, porque o verme roda-relógio ainda era considerado uma classe rara de objeto transcendental,
mesmo da perspectiva de um nível supremo. Como presente, era definitivamente valioso o suficiente, ou pelo menos era equivalente à espada demoníaca. A relutância do dono da livraria definitivamente não era resultado do Clocoel Ormo ser insuficiente em valor. Este é absolutamente o verdadeiro poder das leis. A quantidade de poder que um Clocoel Ormo podia exercer dependia completamente da quantidade de éter do usuário. Devido a inúmeras limitações, um rank destrutivo gastando todo o seu poder só conseguiria deixá-lo afetar uma pequena área. Basicamente, ele só poderia ser usado em momentos cruciais para salvar a própria vida. Mas se o portador fosse morto antes de conseguir ativá-lo, então, essa coisinha seria inútil. Seu uso era realmente muito limitado. Ainda assim, este era um artefato poderoso o suficiente para mudar o destino de alguém. Caso contrário, a família de Andreu não teria se dado ao luxo de construir esse dispositivo e, então, manter esse objeto transcendental como uma herança de família, mantida em segredo e passada de geração em geração de cada chefe do clã familiar em sucessão. Mas Andreu sentiu que havia esquecido uma coisa. E esse era o dono da livraria antes dele. Que tipo de domínios de poder ele detinha e até que ponto? Como a Torre do Rito Secreto havia tornado todas as informações e relatórios de inteligência sobre a livraria selados, tudo que a União da Verdade conseguiu descobrir até o momento eram apenas fragmentos. Tudo o que sabiam era que as capacidades de Lin Jie eram definitivamente de nível supremo ou superior, mas não sabiam nada específico, apenas a descrição geral de onisciente e onipotente. Entretanto, havia alguma religião que não retratasse seu Deus como onisciente e onipotente. Andreu tentou ver as coisas de um ponto de vista lógico e não imaginou que o dono da livraria fosse tão poderoso quanto alegava. Havia uma possibilidade de que fossem exageros de outros clientes, bem como da Secret Hit Tower tentando ganhar favores. Mas agora, ele percebeu de repente que, embora o dono da livraria não estivesse naquele nível de onipotência, ele certamente estava no controle de um domínio superior, a julgar pelas tentativas de bajulação da Torre do Rito Secreto. E talvez Andreu tenha agido sem pensar muito e acabou se exibindo diante de um especialista. Andreu observou cuidadosamente a expressão do jovem sentado à sua frente, mas não conseguiu obter nenhuma pista. Lin Jie olhou para o vice-presidente da Truth Union, que parecia ficar mais estranho a cada minuto, desconfiado, então bateu na mesa. Além de vir se desculpar, tem mais alguma coisa? Você esqueceu de alguma coisa? Ele suspeitava que havia algo errado com o vice-presidente, e a maneira como ele estava agindo agora o lembrava de um paciente com Alzheimer que ele havia visto há muito tempo. Olhava constantemente para o rosto das outras pessoas de vez em quando para determinar se havia algum problema com sua memória, além de tentar ao máximo lembrar o que estavam fazendo. Andreu estremeceu. A tensão que havia esfriado retornou mais uma vez. Isto é um aviso. Como o dono da livraria não estava satisfeito com o presente que tinha acabado de dar, naturalmente Andreu teve que aumentar sua alavancagem. Como se estivesse sugerindo a Andreu que ele precisava se apressar e oferecer sua máxima sinceridade. Livros. Eu gostaria de comprar livros. Andreu exclamou antes de acrescentar apressadamente, ouvi falar muito sobre você e sua livraria, e como um acadêmico que dedica a minha vida ao aprendizado e um membro da Truth Union. Estou cheio de admiração e sede por conhecimento. Portanto, eu gostaria muito de ter seus livros, a qualquer preço. Agora ele estava completamente sincero e tentando o seu melhor para dizer coisas boas na esperança de se tornar um cliente da livraria. O dono da livraria não rejeitava ninguém que o procurasse em busca de ajuda, mas a premissa era comprar seus livros. Ao mesmo tempo, somente aqueles capazes de obter um livro obteriam o poder que desejavam. Lin Jie ficou momentaneamente perplexo por uma fração de segundo antes que seu sorriso profissional habitual aparecesse. Todas as dicas de desgosto e hesitação desapareceram, suas expressões mudando mais rápido do que um artista de ópera de Sichuan que muda de rosto troca de máscara. Oh! Você está aqui para pegar livros. Você deveria ter dito isso antes. Só compre livros se você está aqui para isso. Você realmente não precisava trazer um presente se fosse assim. Você é muito educado. Aqui, por favor, sente-se. Lin Jie gesticulou para um banco alto em frente ao balcão. Oh, milímetros. Andreu congelou por um momento, então sentou-se diante do balcão. Uma onda de euforia e êxtase finalmente o varreu.
Depois de passar por essa montanha-russa de altos e baixos, ele finalmente ganhou a aprovação do dono da livraria e ganhou o direito de comprar livros. Se seus erros anteriores poderiam ser perdoados dependeria de seu desempenho agora. Lin Jie moveu a caixa com o Clockwork para o lado e acenou para a prima. Sirva-nos um pouco de chá. Os ferimentos de prima já estavam muito melhores e andar livremente não era mais um problema. Naturalmente, ela veio correndo para ajudar quando ouviu as ordens do chefe Lin. Andreu notou a presença dessa jovem garota desde o começo. Embora soubesse que era a irmã mais nova de Margaret, ele não estava muito familiarizado com ela. Não, espera aí, porque a irmã mais nova de Margaret apareceria aqui. Depois de acalmar seus nervos em frangalhos, Andreu finalmente teve tempo para pensar sobre isso. Margaret ainda estava desaparecida, mas sua irmã apareceu estranhamente na livraria. Naquele momento, Lin Jie pegou uma xícara de chá quente de prima e a empurrou para Andreu. Então perguntou, você sabe quem é o tio de prima? Um executivo de alto escalão da União da Verdade estava agora bem na frente dele, então ele poderia muito bem obter informações diretamente. Andreu ficou horrorizado. Jerome. Então era isso. Andreu entendeu que o dono da livraria já sabia a resposta. Ele olhou para o rosto pálido de prima e percebeu que ela estava magoada. Isso também significava que Jerome era de fato o informante e também fazia parte do grupo que havia atacado Margaret. Jerome não só tentou atacar Margaret como também matou prima. E prima tinha acabado de chegar à livraria para pedir ajuda. Isso significava que ambos tinham um inimigo em comum. Lin Jie falou, parece que você sabe. Andreu sorriu severamente. Não precisa continuar. Eu não percebi que ele era o espião todo esse tempo. É uma falha de dever e tolice da minha parte. Fui influenciado por ele e cometi muitos erros no passado, mas agora me arrependi e quero assumir a responsabilidade pelos meus erros. Pelo que parece, Lin Jie sentiu que não precisava dizer mais nada. O vice-presidente diante dele já estava ciente da ofensa de Jerome. E as más ações de Jerônimo não pararam em apenas uma. Lin Jie assentiu. Muito bem. Eu também tenho algumas coisas que gostaria de falar com ele. Você poderia chamá-lo um pouco. Andreu congelou. O que você precisa dele? Com um sorriso muito contido, Lin Jie levantou a cabeça, gesticulando para a porta. Andreu se virou para olhar e viu a porta com um buraco obviamente remendado. Gostaria de falar com ele sobre a compensação por esta porta. Sem problemas. Andreu imediatamente assentiu vigorosamente. Ele estava encantado. Que timing perfeito. Jerome se meteu em problemas na hora certa, então Andreu agora tinha a oportunidade de se livrar da lista negra da livraria. Agora satisfeito, Lin Jie continuou, vou esperar por suas boas notícias. Ah, certo. Que tipo de livros você está procurando? Posso recomendar alguns livros para você, como esta cópia de The Alchemist. Eu, pessoalmente, gosto muito deste aqui. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.